Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é Pérolas da oração do Pai Nosso. A oração é uma das coisas mais preciosas oportunizadas por Deus aos seres humanos. Você sabe o quão difícil é conseguir falar com uma autoridade aqui na Terra. Tente falar, por exemplo, com o presidente da República para você ver como que é difícil. Ou tente falar com um ministro ou com um rei para você ver quantos obstáculos surgirão à sua frente para que você consiga falar com eles. E notem que todos estes são seres mortais, muito diferente de Deus, que é um ser imortal, um ser eterno, um Deus soberano, todo-poderoso, é o Deus que é onisciente, onipresente, que é criador de todo o universo, e não só do universo, mas criador de todas as coisas que há no universo. Esse Deus, sendo o Deus criador, ele sendo o Deus todo-poderoso, ele sendo um Deus tão grande, ele nos permite falar com ele a qualquer momento da nossa vida. Ele nos permite falar com ele em qualquer horário. Ele nos permite falar com ele quantas vezes quisermos falar, sem limites. Isto é algo precioso que precisamos valorizar muito. Jesus sabia disso e Jesus, o Filho de Deus, sendo conhecedor da importância de falar com Deus ou com o Pai, ele foi uma das pessoas que mais falou com o Pai em todo o seu ministério. Ou seja, ele foi, de fato, o que mais falou. Os evangelhos sinóticos relatam que após o batismo de Jesus, estou me referindo aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ali ele diz que quando Jesus, após o seu batismo, quando ele foi batizado, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto, onde lá permaneceu durante 40 dias e 40 noites em jejum. Com certeza, esses dias foram para Jesus dias de muitas orações. Ele falou muito com o Pai em todo este tempo em que ele permaneceu ali no deserto. Mas não foi só lá no deserto que Jesus orou muito. Depois que Jesus iniciou seu ministério, a Bíblia relata outras ocasiões em que ele passou a noite toda orando. Jesus sabia da importância da oração, ele sabia dessa preciosidade de poder falar com o Pai. Ele sabia que o Pai se agrada de falar com seus filhos e ele não perdeu as oportunidades para falar com o Pai. Mas Jesus sabia também que para falar com o Pai deveria ser palavras com propósitos certos. A oração não era para ser feita com vãs repetições, não era para ser feita como um ritual, mas deveria ser feita como algo que expressasse os reais sentimentos do coração e com propósitos certos. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Ele não deixou seus discípulos desorientados de como deveriam orar. Nós precisamos aprender a orar, precisamos aprender a falar com o nosso Pai Celestial. Em Lucas, no capítulo 11, verso 1, relata que um dos discípulos de Jesus queria aprender a orar. Jesus havia terminado de orar num certo lugar e esse discípulo chega até Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Atendendo ao pedido desse discípulo, Jesus o instruiu, dando um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Esta oração aparece nos 3 primeiros evangelhos e há uma pequena diferença apenas nas frases destas orações que figuram nos 3 evangelhos, mas o sentido da oração é o mesmo. E eu vou, então, aproveitar nesta oração de Jesus,
vou recorrer ao texto de Mateus, capítulo 6, versos 9 até o 13, para que nós possamos então ler o que está escrito ali, que foram palavras ditas por Jesus nesse modelo de oração ensinada por ele, e depois nós vamos falar um pouco sobre esta oração. Então o texto lá de Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13, de acordo com a tradução Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração modelo deixada por Jesus, mas não significa que se deve orar apenas esta oração. O próprio Jesus orou diferente, por exemplo, quando ele estava no Getsêmani, e ali ele estava em agonia, e ele então clama ao Pai, de uma outra maneira. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim, afasta de mim este cálice. Então ali Jesus mostra que em cada situação a oração deve corresponder com aquilo que a pessoa precisa falar com Deus, ou daquilo que a pessoa quer expressar a Deus, de repente o glorificando e adorando. Portanto, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração deixada por Jesus, mas nós podemos fazer e devemos até fazer outras orações voluntárias, sem estar presa naquelas frases citadas por Jesus. Eu quero agora, então, junto com vocês, analisar o conteúdo desta oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, precisamos observar que Jesus chama Deus, o Senhor, de Pai. Nós sabemos que na cultura judaica, eles não falavam o nome de Deus, que é o nome Jeová. Quando queriam se referir a Deus, eles utilizavam a palavra Adonai, que significa Senhor. Isto eles faziam por terem muita reverência e temor a Deus. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus traz uma nova concepção de como podemos nos dirigir a Deus em oração. Ele inicia a oração dizendo Pai Nosso. Ele não utiliza a palavra Jeová e nem Adonai. Aqui a conversa é de filho com o pai. Isto tem um significado muito importante. É uma conversa íntima, é uma conversa familiar, é uma conversa com um pai que tem tudo o que o filho precisa, tanto para suprir as necessidades, quanto para cuidar, quanto para proteger e guiar este filho pelo melhor caminho. Quando Jesus diz pai, esta palavra pai no grego é a palavra pater, que tem vários significados, como, por exemplo, gerador, como antepassado, como originador e transmissor de algo, como antepassado mais próximo, como fundador de uma família ou tribo, como progenitor de um povo, como patriarca, como ancestral, como fundador de uma nação, como alguém que tem infundido o seu próprio espírito em seus filhos, como aquele que atua e governa as mentes dos seus filhos, como alguém que está numa posição de pai cuidando do seu filho com amor paternal, como um Deus Pai que uniu seus filhos a si mesmo com os laços mais estreitos de amor e intimidade. Mas não é só isso. É como um pai que fez conhecer os seus propósitos aos seus filhos e os designou para explicar e propagar estes propósitos aos homens, e o plano salvador de Deus para alcançar todas as pessoas para que elas se tornem também filhas de Deus. Veja quantos significados tem esta palavra pater, utilizada por Jesus quando ele disse Pai Nosso. Dentre todos esses significados, eu quero destacar alguns deles. É muito importante destacarmos alguns significados ali de acordo com a palavra original. E o primeiro é que Deus, como Pai,
é originador e transmissor de algo para os seus filhos. Ou seja, há coisas em Deus que ele passa para os seus filhos. Ele estampa o seu DNA em nós, isto em algum aspecto, como nos sentimentos, nas escolhas, na comunicação, no raciocínio. E é claro que Deus está em um patamar muitíssimas vezes acima de nós como filhos dele. Não dá para compararmos as características de Deus com as características de seres humanos, mas Deus como Pai é um transmissor de algo para os seus filhos. Em segundo lugar, Deus como Pai, ele tem infundido o seu próprio Espírito em seus filhos, e este Espírito atua em seus filhos e governa as suas mentes. Se não fosse a atuação deste Espírito de Deus em nossas vidas, nós faríamos muitas coisas tremendamente más. Nós seríamos pessoas extremamente egoístas. Jamais conseguiríamos aniquilar as más vontades da natureza humana que há no ser humano. Então, quando Deus, na oração, dizendo, ou então quando Jesus, na oração, ele diz Pai, ele está se referindo ao Pai dentro destes conceitos da palavra original. E neste caso, especificamente, ele está reconhecendo que este Pai infunde o seu Espírito em seus filhos. Em terceiro lugar, quando Jesus o chama de Pai, ele está declarando que este Pai é um Pai que cuida de um modo paternal e com muito amor. Este Pai jamais vai dar pedras aos filhos que lhe pedirem pão. Ele jamais vai dar cobra aos seus filhos que lhe pedirem peixe. E ele jamais vai dar escorpião aos seus filhos que pedirem ovos. Se trata de um Pai cheio de amor e bondade, que quer o melhor para os seus filhos. É isto que Jesus nos ensina nesta oração quando ele diz Pai Nosso. Por final, quando Jesus o chama Deus de Pai, ele reconhece que este Pai é um Pai que a si mesmo se uniu com os laços mais estreitos de amor e intimidade com seus filhos, fazendo conhecer aos seus filhos os seus propósitos terrenos e os seus propósitos eternos. Ele faz seus filhos conhecerem estes propósitos e Deus os designa neste mundo para uma missão maravilhosa que é de explicar e propagar aos homens o plano salvador deste Pai. Os filhos de Deus que o chamam como Pai, com um coração sincero, experimentando das bondades e do poder deste Pai, eles são impulsionados pelo Espírito que o Pai lhe dá para sair anunciando o Evangelho Salvador a toda criatura. Notem que conversamos com Deus, o chamando de Pai, para pedir ajuda a Ele, para o glorificarmos, para o adorarmos. E Ele olha para nós como seus filhos amados e nos dá algo além daquilo que nós pedimos. Ele nos dá uma missão extraordinária, que é fazer com que as pessoas conheçam este Deus maravilhoso. E este Deus, Ele quer que nós propaguemos este Evangelho Salvador para que as pessoas se acheguem a Ele e assim a família dele se torne uma família maior. Deus confiou isto aos seus filhos e nós temos esta missão. Então, quando nós o chamamos de Pai, saiba que este Pai tem o melhor para as nossas vidas e dentro do melhor ele tem esta missão de semearmos a palavra dele e alcançarmos as vidas perdidas neste mundo. Como é maravilhoso podermos compreender as riquezas reveladas na palavra de Deus, como é glorioso entendermos o significado de forma profunda desta oração tão importante ensinada por Jesus. E eu quero lhe fazer uma pergunta nesta hora, porque as perguntas nos fazem refletir. Eu já fiz ela para mim mesmo. E às vezes que você fez a oração do Pai Nosso, você pensou em todos esses significados que dizem a respeito de Deus como seu Pai? Se não teve, eu lhe convido a ouvir novamente esta mensagem, até que você consiga gravar em seu coração aquilo que Deus
está nos dizendo quando nós o chamamos de Pai. É para que quando você orar, o chamando de Pai, você lembrar-se desta tamanha importância que há em referirmos a Deus como sendo o nosso Pai. Daí que nós possamos, então, considerando aquilo que Deus é para nós como Pai, que nós possamos, então, muito mais vezes querer falar com Ele, ouvirmos a sua voz, glorificarmos, adorarmos a Ele, porque Deus é um Pai maravilhoso e Ele espera de nós, como filhos dele, toda honra, todo louvor e toda adoração. Eu poderia ainda falar muitas outras coisas sobre este início desta palavra Pai Nosso, mas eu quero dividir esta mensagem em várias partes, falando ali de uma forma profunda em cada palavra ou cada frase, para que você possa ter uma compreensão muito mais profunda daquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Mas se você, então, quer ouvir as demais mensagens que vou falar e que vou trazer aqui sobre a oração do Pai Nosso, aí eu peço que você, então, se inscreva no canal Palavras de Vida, e ative o sininho, porque você vai receber ali a notificação à medida que nós vamos postando as demais mensagens. E eu tenho certeza que você vai ser edificado, você vai ser abençoado com estas mensagens. Mas agora eu quero estar orando para que Deus possa abençoar a sua vida, para que este Pai amoroso, ele possa lhe ajudar a gastar um tempo na presença dele, atrair você até a ele, e você nunca passar um dia sem conversar com este Pai. Nunca passar um dia sem agradecer a ele, sem glorificá-lo, sem adorá-lo, porque é assim que Deus espera que os seus filhos se comportem. Vamos orar para que Deus venha nos ajudar nesta direção. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra revelada a nós através das Sagradas Escrituras. E sei, ó Pai, que o Senhor, sendo um Deus tão bom, o Senhor quer nos atrair para nos abençoar, para dar as melhores dádivas a nós como os filhos do Senhor. O Senhor, ó Deus, quer nos encher do Espírito Santo para que nós possamos vencer os males deste mundo. Ó Deus, para que possamos estar cada vez mais caminhando ao encontro do Senhor. Ó Deus, caminhando na direção que a tua palavra aponta. E eu peço nesta hora, ó Pai, que o Senhor nos ajude a gastar tempo falando com o Senhor. Ó Deus, gastar tempo te glorificando, gastar tempo te adorando e gastar tempo ouvindo a tua voz. Que seja assim, ó Pai, a nossa prática como filhos do Senhor. Eu peço que o Senhor ajude a cada pessoa que me ouve nesta hora a caminhar nesta direção. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, ainda eu peço nesta hora que o Senhor abençoe as pessoas no salário, na renda, nos negócios, multiplique as bênçãos na vida dos teus filhos. E quanto àqueles que estão enfermos, toca, Senhor, agora neste corpo enfermo, repreenda toda a enfermidade. Dai saúde plena a esta pessoa e que ela possa te glorificar. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e lhe convido a continuar conosco nas outras mensagens e divulgue esta mensagem para os seus amigos, porque eles também serão alcançados. Então, que Deus te abençoe. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.